Olá, meus amigos, minhas amigas. Aqui nos encontramos mais uma vez, reunidos neste ambiente virtual, para mais um momento de estudo, mais um momento de esclarecimentos para todos nós acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Mais alguns minutos que o Senhor da vida nos concedeu para que continuemos nesta busca incessante pelo conhecimento da verdade e assim nos libertemos das trevas da ignorância. E é exatamente por isto e para isto que aqui nos encontramos mais uma vez e agradecemos a Deus pela vida, este patrimônio maior que o Senhor nos concedeu pela eternidade. Gratidão a Deus por este corpo físico. Gratidão a Deus por aqui nos encontrarmos matriculados nesta escola bendita que é o planeta Terra, porque aqui nós nos encontramos em processo educativo. Gratidão a Deus pela sua bondade, misericórdia e amor. Gratidão a Deus por nos conceder constantemente oportunidades de que necessitamos para a nossa transformação. Gratidão a Jesus, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade, que veio à Terra nos auxiliar neste processo. E é exatamente por isto e para isto que Jesus nos deixou como um presente, como um legado maior, este maravilhoso código pedagógico. Gratidão a Ele pelo seu amor a todos nós. Gratidão aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. A estes amigos, aos quais nos dirigimos fraternalmente agradecidos pelo amparo, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa caminhada, pelas boas sugestões, pelos pensamentos bons que nos são sugeridos constantemente, gratidão a eles. E a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Abraço fraternal em nome do Cristo nosso Senhor. E hoje, aqui nos encontramos mais uma vez para mais um estudo sistematizado da doutrina espírita, mais uma questão de O Livro dos Espíritos. Estamos estudando o Livro dos Espíritos, questão a questão. Começamos lá na sua introdução, bastante extensa, quando fizemos uma série de estudos com base em a sua introdução. E estamos seguindo. E hoje estudaremos a questão de número 466. 466. E esta questão se encontra no capítulo 9 da segunda parte, ou livro 2, que tem como título Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal. E estamos estudando mais especificamente acerca da influência dos espíritos sobre os nossos pensamentos e nossos atos. Será que os espíritos influem na nossa vida? Será que os espíritos, estejam eles na condição de espíritos inferiores, medianos ou superiores, será que eles nos enviam sugestões através das ondas magnéticas? Será que nós captamos estas mensagens? Exatamente sobre isto que estamos estudando. E hoje refletiremos com base nesta questão 466, em que Kardec formulou o seguinte questionamento: por que Deus permite que os espíritos nos excitem ao mal? Porque estudamos em questões anteriores, inclusive na última questão, no nosso último encontro, em que Kardec questionou acerca dos pensamentos que nos são sugeridos
pelos espíritos inferiores, já estudamos acerca de como identificarmos estes pensamentos sugeridos, se partem de espíritos bons ou de espíritos ignorantes. E aí Kardec, aprofundando um tanto mais acerca deste assunto, ele quis saber por que Deus, sendo a suprema bondade, permite que recebamos a sugestão de pensamentos ruins, pensamentos nos excitando para a prática do mal. Por que Deus permite? E aí os espíritos amigos ofertaram a Kardec e a todos nós uma resposta até extensa, mas bastante esclarecedora. Então, quando Kardec questionou por que Deus permite que os espíritos nos enviem pensamentos ruins, e por que Deus permite que nós captemos estes pensamentos, essas sugestões para o mal? E eles começam assim: os espíritos imperfeitos, porque conforme nós sabemos e estudamos também em questões anteriores, não recebemos e não iremos receber nenhuma sugestão ruim partindo de espíritos bons. Espíritos bons, espíritos esclarecidos, estejam eles no corpo físico ou fora dele, só nos aconselham para o bem. Agora, espírito ignorante ou espíritos ignorantes, imperfeitos moralmente falando, estejam eles no corpo físico ou fora dele, eles nos sugerem a prática do mal, nos sugerem caminharmos por caminhos que não são bons, nos sugerem para que soframos, assim como eles sofrem ou estejam sofrendo, porque eles ficam até felizes, ficam satisfeitos em verem outras criaturas sofrendo igual eles, ou iguais a eles. Então aqui os espíritos amigos começam dizendo que os espíritos imperfeitos são instrumentos destinados a experimentar a fé e a constância das criaturas humanas no bem. Então, nas mãos de Deus, simbolicamente falando, porque Deus não é uma criatura humana, Deus não tem mãos, mas simbolicamente falando, nós usamos essas terminologias. Então Deus usa esses nossos irmãos, usa nós como instrumento. Aquilo que nós classificamos muitas vezes como sendo algo ruim, são lições. E aquelas criaturas que nós classificamos por vezes como criaturas ruins, criaturas não tão boas, em verdade, elas também nas mãos de Deus estão sendo instrumentos destinados a experimentar, ou destinadas essas criaturas a experimentar a nossa fé, ou seja, testar a nossa fé, testar a nossa constância na prática do bem. E aí eles acrescentam, tu, sendo o espírito, deves progredir na ciência do infinito, e é por isso que passas pelas provas do mal para alcançar o bem. Então todos nós, encarnados ou desencarnados, somos espíritos imortais. E precisamos passar por essas experiências, por essas provas, porque todos nós
precisamos progredir na ciência do infinito. E aí eles acrescentam: nossa missão é de colocar-te no bom caminho. E quando as más influências agem sobre ti, é que as atrais pelo desejo do mal, porque os espíritos inferiores vêm em tua ajuda no mal quando tens vontade de praticá-lo. Então aqui os espíritos amigos, espíritos superiores, orientando Kardec a todos nós, eles falam que os espíritos mais esclarecidos, eles têm a missão de nos colocar no bom caminho, mas por vezes, ou quase sempre, devido à nossa ignorância, à nossa teimosia, à nossa rebeldia, à nossa falta de constância no bem, à nossa falta de fé, nós, através das atitudes desequilibradas, nós chamamos os espíritos inferiores para participarem da nossa vida. Conforme aqui eles falam que os espíritos inferiores vêm em nossa ajuda quando queremos praticar o mal. Porque os bons espíritos tentarão e tentam sempre que, através das boas sugestões, para que mudemos de atitude, mudemos a faixa vibratória, mas eles não nos obrigam. E aí, quando nós não mudamos, mantemos ou se mantivermos a nossa vontade, o nosso desejo de praticar o mal, os espíritos inferiores estarão ali do nosso lado, dispostos a nos auxiliarem na prática do mal. Eles não podem ajudar-te no mal, senão quando queres o mal. Então aqui os espíritos amigos nos esclarecem que os espíritos inferiores, os espíritos ignorantes, eles só agem quando nós pedimos. Nós abrimos portas e janelas através das nossas atitudes desequilibradas. Eles vêm em nossa ajuda. Então, eles não podem te ajudar ou nos ajudar no mal, senão quando nós queremos. Quando nós queremos o mal. Se és propenso ao homicídio, terás uma multidão de espíritos que manterão esse pensamento em ti. Mas também terás outros que se esforçarão em te influenciar no bem, fazendo com que você mude de ideia. O que faz estabelecer a balança ou restabelecer a balança e te deixa o comando. Então, existem as forças do bem e as forças do mal, estabelecendo ou restabelecendo esses dois pesos na balança, e aí nós decidimos. E aí acrescentam na sequência, Kardec e os espíritos amigos, é assim que Deus deixa à nossa consciência a escolha do caminho que devemos seguir e a liberdade de ceder a uma ou a outra das influências contrárias que se exercem sobre nós. Então a decisão é nossa. Nós recebemos influências de acordo e em conformidade com o nosso comportamento, a nossa faixa vibratória. Então é por isto que os espíritos amigos sempre nos orientam, nos esclarecem, para que mantenhamos a nossa faixa vibratória no equilíbrio, na racionalidade.
ali usando o mais próximo possível o nosso livre-arbítrio para a prática do bem, porque assim nós teremos a companhia permanente dos bons espíritos. Então assim fechamos este parêntese com esta citação da questão número 466, para na sequência, aprofundando e ampliando um tanto mais as nossas reflexões, agora com o Espírito Miramês, Filosofia Espírita, volume de número 10, capítulo número 7, que tem como título Por que Deus Permite? Então, neste questionamento feito por Kardec, por que Deus permite que os espíritos maus nos enviem sugestões para a prática do mal? E aí este espírito amigo comenta esta questão 466 e começa assim: Deus permite que os espíritos ignorantes influenciem os encarnados para provar sua constância no bem, conforme os espíritos amigos disseram a Kardec. O Senhor não criou tudo de uma vez. Ele dá sequência à sua criação, está constantemente criando, e nós outros não sabemos o modo pelo qual ele cria. Então este espírito amigo nos chama a atenção que nem eles, espíritos já mais esclarecidos, que têm uma visão mais ampliada, nem eles sabem como Deus cria. Mas Jesus nos falou que o Pai trabalha constantemente, e ele também. E aí Miramês acrescenta: como lei natural estabelecida por Deus, existe uma infinita escala de elevação das almas, umas se interligando a outras. Kardec deixou um estudo para nós maravilhoso acerca desta escala espírita em O Livro dos Espíritos, que já estudamos há um tempo atrás. As experiências são incambiáveis e os próprios espíritos superiores carecem dos ignorantes, e estes muito mais dos espíritos elevados. E aí Miramês questiona: como ficaria o trabalho se não existissem os que ficam na retaguarda? Da mesma forma, como ficaria o trabalho, a mão de obra aqui na Terra, se não existissem pessoas com menos qualificação e com maiores necessidades para realizarem estes trabalhos mais grosseiros, essas atividades mais grosseiras, que tantos de nós realizamos com honestidade, com humildade, com honestidade, porque para Deus não existe nenhum trabalho inferior ou superior. Todo trabalho dignifica a criatura humana, desde que feito com honestidade. E aí Miramês acrescenta: se ninguém precisasse de ninguém, o que fazer? Se nós aqui na Terra não precisássemos de ninguém, o que nós faríamos aqui na Terra? Porque aqui nós nos encontramos como co-criadores de Deus e cooperadores uns para com os outros, nessa cadeia interminável de cooperação em todos os pontos da sociedade. Se imaginarmos nessa cadeia de cooperação um exemplo, o alimento que temos à nossa disposição, na nossa mesa todos os dias, alimento adquirido com o suor do nosso rosto,
também trabalho realizado honestamente. Tamanho é essa cadeia, imensa é essa cadeia de cooperação. Se formos analisar desde o preparo da terra lá no meio rural, o plantio da semente, todo o manejo para que se desenvolva, depois a colheita, depois o transporte, depois o beneficiamento e assim sucessivamente. Então assim, Miramês questiona: se nós não precisássemos uns dos outros, o que nós faríamos aqui na Terra? Deus é a sabedoria plena e é por isso que a criação obedece a uma sequência interminável para que todos tenham trabalho a fazer. Quando precisamos de uma assistência médica, temos a assistência médica, temos o médico naquela especialidade. Quando precisamos de um medicamento, temos o medicamento. Todo essa cooperação. No mundo físico, notamos essa oportunidade de trabalho com grande extensão. As criaturas humanas têm necessidades diárias de se alimentarem, conforme havíamos dito, a cadeia de cooperação nesse segmento alimentício, de se vestirem, ou seja, a necessidade de nos alimentarmos, de nos vestirmos, de nos educarmos e instruirmos, e assim sucessivamente, para termos o que fazer. Quando temos condições e disposição de realizarmos uma viagem, seja ela uma viagem terrestre ou aérea, temos à nossa disposição os prestadores de serviços, cooperadores nesse trabalho, para nos levarem e trazerem, nos conduzirem de ida e volta. O trabalho é vida. Ele equilibra o pensamento e dá ordem aos sentimentos. Os espíritos ignorantes procuram os encarnados por necessidades de operar. Como eles ainda não sabem o valor do bem, fazem o mal, com muito maior razão. Não compreendem outra coisa, mas o tempo ensinar-lhe-á o que existe de bom, e nunca mais se esquecerão, porque o bem é força do amor que se divide ao infinito para que possa transformar tudo na harmonia universal. E aí Miramês segue dizendo que Deus permite que os espíritos atrasados, espíritos imperfeitos moralmente falando, espíritos ignorantes da lei natural, espíritos ignorantes em relação à lei de amor, de justiça e de caridade, persigam os encarnados e por vezes se apossem de suas faculdades com o fim de os instruir, bem como de melhorar esses espíritos com a presença de quem já aprendeu as lições do perdão e do amor. O encontro dos espíritos do mal com os propensos ao bem é para despertar nos que são influenciados mais amor no coração e paz no caminho. Quando percebe que alguns pensamentos estão sendo sugeridos na sua cabeça, quando você perceber que alguns pensamentos estão sendo sugeridos na sua cabeça, deve sim procurar amar a quem o está induzindo para o mal, conforme já estudamos. Ao invés de desejarmos o mal para eles, desejemos o bem. Porque este espírito que nos sugerem a prática do mal é um espírito doente. E conforme Jesus nos orienta, nos esclarece, são os doentes quem precisam de médico e não os sãos.
Esse espírito que nos sugerem, ou os espíritos que nos sugerem a prática do mal, são espíritos que ignoram a verdade e estão sendo instrumentos para levar discernimento, onde poderá fortalecer cada vez mais seus sentimentos de amor e de caridade. E aí Miramês nos orienta para que não percamos as oportunidades, pois elas passam e podem não voltar tão cedo. Estudemos os infortúnios, estudemos os problemas que venham ao nosso encontro, porque é deles que tiramos as lições mais profundas sobre a nossa paz de consciência. Conforme nos esclarece Chico Xavier, ao invés de fazermos aquele questionamento, por que comigo? Por que isto está acontecendo comigo? Questionarmos, conforme que nos ensina também Miramês, o que este problema está tentando me ensinar que eu ainda não aprendi? E aí ele acrescenta que Deus permite tudo isso por ser esse o caminho a todas as almas. É escola de luz a todos os espíritos. Os espíritos de luz, os espíritos puros, passaram pelos mesmos caminhos de ascensão. Se não dermos o sinal de boa vontade para crescer, ficaremos estacionados por tempo indeterminado, até acordarmos os valores espirituais que existem em nosso coração. Então é preciso que façamos esforços, conforme também nos orienta Jesus, fazei esforços. Então precisamos dar a nossa cota de contribuição, cooperarmos neste trabalho de ascensão. O espírito se encontra ligado por leis a vários corpos no processo de elevação, de despertamento. Usa-os como instrumentos para o seu amadurecimento. E aí ele acrescenta dizendo, vejamos o primeiro, o corpo de carne. Ele passa por variadas provas, por sofrimentos incontáveis, em conexão com as outras vestes, para o espírito acordar para as verdades espirituais. São processos garantidos pelas leis universais. Nada se acaba, tudo se transforma para melhor. Esta é a lei do amor. Então assim encerra Miramês estas reflexões, nos chamando a atenção que nada se acaba. Tudo se transforma para melhor, porque esta é a lei de amor. É preciso que reflitamos acerca disto e não fiquemos apenas nas reflexões, porque simplesmente refletir acerca desses esclarecimentos que temos à nossa disposição, há aproximadamente 2000 anos de Evangelho, já mais de 160 anos de doutrina espírita e de tantas outras doutrinas esclarecedoras que temos à nossa disposição, e se não usarmos estes ensinamentos, esses esclarecimentos para mudarmos a rota da nossa vida, isso não adiantará de nada. Porque simplesmente ter o conhecimento teórico e não colocar em prática estes ensinamentos, os nossos problemas não serão solucionados. É preciso mudarmos a rota da nossa vida, arregaçarmos as mangas e trabalharmos no bem para o nosso próprio bem.
Gratidão a todos vocês mais uma vez pela presença, pela participação. Abraço fraternal em nome do Cristo nosso Senhor. E esperamos em Deus e com a sua permissão nos reencontrarmos aqui em breve para seguirmos adiante. Até breve.